crer que as pessoas, não sabendo muito bem da nutrição, as pessoas têm uma noção de que aquilo que se come é uma coisa importante, ou como se come, ou o que se come. Não sabendo o que comer, têm essa noção. Tem essa noção. Hoje em dia, felizmente, penso que já chegamos à conclusão de que não sendo só o que comemos é uma coisa muito importante, ou como comemos. Exatamente. Mas, por exemplo, os atletas, de um modo geral, não têm a noção que a sua saúde dentária influencia brutalmente. Sim, a oclusão influencia a postura brutalmente, por exemplo. A respiração, a maneira como respiração oral. Por exemplo, os níveis inflamatórios dos basais são fundamentais. Eu tive muitos atletas que eu já sabia. Quando eu tinha dores, por exemplo, nos tendões de Aquiles, era só mandar ao dentista, não é? Tem uma relação. Claro. Tem uma relação. E tem uma relação. A cárie é uma doença infectocontagiosa, é considerada pela Organização Mundial da Saúde um problema de saúde pública e, portanto, neste momento há uma atenção muito grande para a otimização da saúde oral, felizmente. A medicina dentária teve uma evolução muito grande nos últimos 40 anos e é importante, por exemplo, para as pessoas saberem, uma simples cárie provoca inflamação muscular a nível sistémico, portanto, longe da cavidade oral. Ela provoca essa inflamação muscular. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que um atleta que tenha muitas cáries, ou como nós chamamos cáries múltiplas, é bem possível que ele não consiga ter um desempenho da sua performance a 100% devido à existência dessas lesões por cárie. Não é por acaso que nos Jogos Olímpicos de 1932 foi introduzido pela primeira vez a importância da avaliação oral dos atletas. E também não é por acaso que a partir de 2009 isso passou a ser um requisito obrigatório, precisamente devido à importância da saúde oral na performance e no rendimento da prática do desporto. É mesmo muito importante. E a oclusão? O que é a oclusão e como é que se relaciona com o atleta, com a postura do atleta? Imenso. A oclusão é a maneira como se relaciona o maxilar superior com o maxilar inferior, ou a mandíbula. A maneira como os maxilares se relacionam é a oclusão, é a maneira como nós mordemos. E é só uma maneira como nós mordemos. O que é que acontece? Quando as pessoas têm má oclusão, ou quando os indivíduos têm má oclusão, quando têm posturas erradas, quando têm os queixos assim ou para dentro, por exemplo, altera a postura da cabeça. Porquê? Porque nós temos uma ligação com a coluna. A coluna tem uma ligação com a bacia. A bacia tem uma ligação com os ossos das pernas e dos pés. E, portanto, há sempre alterações. Quando há alterações a nível de oclusão, há sempre alterações a nível de postura. E isso provoca, muitas vezes, um rendimento, uma dificuldade em atingir o rendimento pretendido. Há imensas maneiras de resolver esses assuntos. Ou com a utilização de aparelhos de ortodontia, ou em crianças e jovens, como o Paulo disse, porque estas disciplinas são também para jovens e para pequeninos, porque desde pequenino é que se deve estar alerta, né, para este tipo de situações, a ortopedia funcional dos maxilares, que muitas vezes, e com alguma sorte dos indivíduos, evita a ortodontia posterior mais tarde e também ajuda no rendimento na prática do desporto. Portanto, mas também podemos falar aqui de uma coisa muito importante, na nutrição, que são os hidratos de carbono. Exatamente, exatamente. E até na própria mastigação, não é? Portanto, porque a forma e aquilo que os atletas comem no pré, no durante e no pós-treino é fundamental para a sua performance desportiva. Um alimento... A oclusão também dificulta a mastigação e dificulta, por dificultar a mastigação, dificulta a digestão dos nutrientes e a própria digestão, exatamente. Portanto, um alimento mal mastigado, obviamente vai ser muito pior digerido, obviamente vai ser muito pior absorvido e, portanto, isso vai ter um impacto imediato, nem sequer estamos a falar a nível crónico, que é uma situação que vai sendo construída, é uma coisa que acontece no imediato. Um maratonista, um ciclista, um nadador, que tem que ter tudo contado ao milímetro daquilo que comeu no pré e no durante, não é? Porque muitas vezes as provas, há muitos nadadores que começam às 9 da manhã e se é um campeonato que é um dia inteiro, por exemplo, vão fazer um dia alimentar enfiados dentro de um pavilhão com uma piscina e, portanto, se eles têm um problema de oclusão ou se têm dificuldades na mastigação, por muito que eles comam bem, se comem mal, temos logo o calo entornado, mas podem ter o cuidado todo alimentar. Se há um problema na forma como eles mastigam, há logo um problema depois mais à frente na forma como eles vão absorver.
que é a diminuição da produção salivar durante a prática. Exatamente, exatamente. E isto tudo é influenciado pela quantidade e pelo tipo de açúcares também que eles vão comer, não é? Porque isso depois também, e falas disso muito melhor que eu, a questão da amilase em termos, não é? Os hidratos de carbono transformam-se em açúcares na cavidade oral e, portanto, é preciso ter muito cuidado, porque os atletas têm que se alimentar com hidratos de carbono para poder ter um rendimento energético interessante antes da atividade desportiva, mas depois também tem a situação de que a permanência dos hidratos de carbono na cavidade oral provoca cárie, e a lesão por cárie é grande. E posso-vos dizer que 40% dos atletas, quando são questionados, sentem diferença, notam baixa de rendimento se não tiverem saúde oral. De duas maneiras: baixa de rendimento físico e também um bocadinho de baixa, por exemplo, se tiverem mau hálito ou se tiverem, também em relação aos outros colegas, também têm um bocadinho de autoestima, também fica um bocadinho baixa. E como todos sabemos, tudo faz parte de um todo. Não é? E isso faz todo o sentido, Joana, porque muitas vezes o próprio tipo de alimentação que eles fazem antes da prova e durante a prova baseia-se muito em hidratos de carbono, exatamente porque eles precisam de energia. Mas não pode ir a correr lavar os dentes. E muitas vezes, se não estão a ser seguidos de uma forma correta, acabam por comer açúcares muito mais refinados e que acabam por fermentar muito mais. Portanto, era o que tu estavas a dizer. Aqui, muitas vezes, um acompanhamento transversal. No caso da nutrição, tem que ser uma coisa muito mais diferenciada. Cada atleta é um atleta. A intensidade da modalidade esportiva, a frequência do treino, o tipo de prova, se é uma prova longa, se é uma prova curta. Portanto, tudo isso tem que ser adaptado. Tal como a fisioterapia, dependendo do tipo de modalidade, provavelmente há aqui formas de intervenção diferentes. Mas no que diz respeito à medicina dentária, é um acompanhamento que pode ser muito transversal, não é? E que pode, em todos os atletas, fazer uma grande diferença. Sim, e mesmo quando há acompanhamento, por exemplo, eu durante muitos anos acompanhei atletas, quer do atletismo, quer da ginástica, quer do hóquei patins, quer do futebol, nomeadamente em modalidades multidisciplinares como o atletismo e a ginástica, onde tem atletas durante o dia a fazer várias provas a diferentes níveis e muitas das vezes as equipas multidisciplinares não estão presentes, não é? Não está lá um fisioterapeuta, um médico, um nutricionista, é? Muitas vezes o fisioterapeuta tem que, não é de fazer mas ter um conjunto de conhecimentos para poder orientar, por exemplo, a distribuição ao longo de um dia, exatamente como a Inês estava a dizer, de que, como deve ser, e quando não sabe, pergunta, tem um expert na área, não é? Porque eu acredito que hoje em dia, mesmo na altíssima competição, às vezes não é possível levar toda a equipa, claro. Todos os especialistas, não é? E isso é uma coisa fundamental, é uma coisa que para os atletas pode fazer toda a diferença. A todos os níveis, mesmo a nível psicológico. Não é? Claro. A maneira como o atleta se concentra, a maneira como ele rotina. Como se sente preparado. É? Portanto, toda a programação, ainda por cima se o atleta percebe que ela tem sentido, não é? Em termos de concentração é fundamental, não é?